Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou indicar um aplicativo para vocês abaixarem aí no seu celular. É o aplicativo da Rádio Exaltação, tá bom? Você vai ter muito mais conteúdo de qualidade que vai elevar o seu espírito, tá bom? Então, Rádio Exaltação. Eu vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo aqui. É só vocês clicar e baixar o aplicativo aí da Rádio Exaltação, tá bom? Aproveitar aí a audiência, todos os dias essa mensagem passa na Rádio Exaltação e eu quero mandar um forte abraço aí a todos, tá bom? Todos os ouvintes da rádio aí, tá bom? Muito obrigado por acompanharem a mensagem. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 1 Samuel capítulo 5. No capítulo anterior, ontem, né, nós falamos que os israelitas perderam a batalha, eles levaram a arca do Senhor, né, para a batalha ali, eles nunca haviam perdido uma batalha com a arca da aliança ali, e dessa vez eles perderam. A arca da aliança, a arca do Senhor, representava a presença de Deus, né? Aí, embora os israelitas tenham perdido essa batalha, né, os filisteus vão pegar essa arca e vão levar embora, eles vão tomar a arca e vão levar embora para a terra deles ali. Mas isso não significa que Deus deixou de ser Deus, né? Naquela época tinha muito disso, né? Quando os dois povos se guerreavam, era como se os dois deuses se guerreavam, né? E o Deus mais forte fazia prevalecer sobre o outro povo. E era assim que era a crença deles e eles acreditavam nisso. Vocês devem lembrar lá do caso de Sansão, né? Quando os filisteus eles conseguiram pegar ali, né? Sansão perdeu a sua força, eles conseguiram capturar Sansão. Eles disseram que o Deus dele, Dagon, entregou Sansão na mão deles, quando na verdade Sansão não foi fiel aos seus convênios e quebrou os mandamentos de Deus e por isso ele perdeu a força, né? Então, mas eles tinham essa crença. E aí o que eles fazem aqui, né? Vou começar a ler o texto aqui que é muito interessante. A Arca da Aliança representa a presença do Senhor. E Deus, ele não deixou de ser Deus porque os filhos de Israel perderam. Aliás, os filhos de Israel perderam porque eles estavam em pecado, eles não estavam guardando os mandamentos de Deus, tá bom? O versículo 1 e 2 diz assim: E os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon e o puseram junto a Dagon. Então aqui Dagon era o deus deles, né, dos filisteus, e, e o que acontece? Esse Dagon, né, eles levaram a Arca da Aliança para lá, representando que Dagon é mais forte do que o Deus Jeová, né? Então eles pegam, é como se eles tivessem vencido o Deus dos hebreus e agora colocou lá a Arca da Aliança perante Dagon ali, né? Será que vai dar certo isso? Vamos ler os versículos seguintes, o que vai acontecer aqui. E levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram Dagon e tornaram a pôr em seu lugar, né? Então eles se assustaram com essa situação, né? Eles levantaram-se de madrugada, foram no templo de Dagon e quando viram Dagon ele estava caído, com o rosto em terra. Então, o que aconteceu aqui, né? Então eles pegaram e levantaram a estátua de novo, verificaram ali, né? Por que a estátua caiu? Não tinha nada que tivesse feito aquela estátua cair. Então eles colocaram ali, viu que a estátua estava segura e pronto, né? Ficaram ali. No dia seguinte de madrugada, olha o que acontece. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon jazia caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as mãos estavam cortadas sobre o linear. Somente o tronco ficou de Dagon. Agora foi pior, né? E aí isso assustou mais ainda os filisteus, porque quando eles levantaram e foram lá no templo de Dagon, estava lá Dagon sem a cabeça e sem as mãos, né? E aqui diz que foi cortado, não foi que caiu, quebrou, não. Foi cortada mesmo, né? Como se fosse por uma espada. Então estava sem cabeça, né? A cabeça estava lá com o rosto em terra novamente, mas descolado do tronco e as mãos também cortadas. E isso assustou muito os filisteus. Eles viram que a glória do Senhor estava ali, né? Então, na verdade, no texto vai falar aqui que a mão do Senhor pesou, né? Essa palavra peso em hebraico, ele vem da mesma palavra
no sentido de glória. Glória é pesada, a glória do Senhor é pesada. E é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, tá bom? Quem pode estar na presença do Senhor? Porque Deus, ele é santo. Nós precisamos ser santo para estar na presença de Deus. Senão nós não vamos suportar a glória dele. Então agora, a partir de agora, a gente vai ver como fica um empurra-empurra, né? Ninguém querendo ficar com a Arca da Aliança, inclusive os filhos de Israel também vai acontecer algumas coisas lá que tais pessoas não vão querer ficar com a Arca da Aliança, porque o peso da glória de Deus eles não suportam. Tá bom? Por causa que eles vivem em iniquidade. A gente precisa se santificar para viver no reino celestial. Então, essa é a mensagem que eu quero compartilhar hoje. Bom, continuando aqui, o que aconteceu? A mão do Senhor pesou, ou seja, a glória do Senhor pesou sobre os filisteus ali, naquela cidade, a qual era a cidade ali que eles tinham colocado Dagon ali, junto com a Arca da Aliança. E pesou de tal maneira que os habitantes daquela cidade, de Asdod, eles pegaram hemorroidas, tá bom? Hemorroidas. Aqui também na tradução permite dizer que eram tumores. Na nossa versão das escrituras aqui diz hemorroida, porque lá na frente, em outro capítulo, fala que era nas partes íntimas, né? Então acredito que era hemorroidas mesmo. A tradução também permite falar que eram tumores e erupções, né? Que feridas na pele ali, tá bom? Então eu acredito que eram hemorroidas mesmo, que o Senhor afligiu eles. Aqui fala em relação a alguns ratos também que havia lá. Na verdade fala ratos, não fala que eram alguns. E eles acreditavam que era a mesma praga, que por causa dos ratos estava vindo ali essa doença e eles estavam estourando hemorroidas neles aqui. Eles estavam desesperados por causa da presença, né? E aí eles falam o que aqui, né? Vamos tirar a arca daqui e vamos levar para para Gate, né, que era outra cidade dos filisteus. Os filisteus têm 5 cidades ali, e aí quando a Arca da Aliança chega em Gate ali, pronto, todo mundo começa a pegar hemorroida também, desde o mais moço aos mais velhos. Aqueles que não morriam ficavam clamando ao Senhor para tirar essa grande aflição. Então estava todo mundo com hemorroida ali, não estava aguentando a glória do Senhor, ficar na presença da arca. Eles já descobriram que era a Arca da Aliança, que era a presença do Senhor que estava fazendo isso. A glória do Senhor era muito pesada sobre eles. Destruiu o Deus dele, Dagon, e agora estava afligindo eles por causa que eles levaram a arca. Então eles tiram a arca de Gate e vai levar para outro lugar, né? Para Ecrom. Mas os que estavam em Ecrom disseram o seguinte: trouxeram-nos a arca de Israel para nos matarem e a nós e a nosso povo, ou seja, eles também não queriam, né? Ecrom também não queria. Todas essas 5 cidades, né? Elas não queriam a Arca da Aliança ali. Todas elas pegaram hemorroidas, estava terrível ali entre eles. Então, o que acontece aqui? Os filisteus, então, eles tomam uma decisão importante. Eles falam, nós temos que devolver a Arca da Aliança. Então, eles falam em devolver a Arca da Aliança, mas eles falam, a gente não pode devolver ela vazia, temos que fazer uma oferta pelo pecado, pela afronta que nós fazemos ao Deus deles, né, ao Deus dos hebreus. E aí, então, eles decidem ali fazer, consultando ali, né, os sacerdotes deles, eles mandaram fazer ali 5 ratos de ouro, porque era o número de 5 cidades e 5 hemorroidas. Essa parte lenda aqui eu achei bem engraçado. Como é que você vai desenhar hemorroida? Eles fizeram de ouro, né? 5 ratos de ouro e 5 hemorroidas ali, né? Eu fico imaginando que era igual uma couve-flor, né? Sei lá como é que se parece uma hemorroida. Enfim, eles fizeram isso e iriam enviar de novo ali, né? Mas nenhum deles queriam pegar na arca e levar, né? Então eles tiveram que armar um plano ali, colocar numa carruagem de vacas para levar ali. E olha que interessante sobre isso, né? Eles decidiram devolver a arca. Eu vou ler aqui, ó, 1 Samuel capítulo 6, versículo 6. Porque a gente pode aprender com os erros do passado. E sinceramente, não precisa ser nem nós que erramos. A gente pode ler as escrituras e ver os erros que os filisteus cometeram, ver os erros que os israelitas cometeram e não cometeram os mesmos erros. E também ver os acertos, as histórias de fé e tomar para a nossa vida também. Nesse caso aqui, eles dizem o seguinte: por que, pois, endureceremos o coração
Como os egípcios e Faraó endureceram o coração, porventura, depois de o haver tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Ele está falando aqui do episódio de quando os israelitas estavam lá no Egito e Faraó prendeu eles, não deixou o povo sair, não deixou o povo ser liberto, ia vindo praga após praga, praga após praga, e não era isso que eles queriam. Ele falou, não, a gente não vai fazer isso, isso já aconteceu lá com o Faraó, a gente tem que mandar essa arca embora aqui, e eles armaram então esse plano aqui, fizeram os 5 ratos de ouro, as 5 hemorroidas de ouro, né, colocaram numa carruagem com vaca. Um detalhe aqui, né, aqui no versículo 12, tá bom? De 1 Samuel capítulo 6, versículo 12. Eles pegam 2 vacas que haviam acabado de dar cria, a bezerros ali. E aí eles amarraram ali numa carruagem, né, que nunca tinha sido usada, colocaram a arca, colocaram os 5 ratos ali de ouro, colocaram as hemorroidas de ouro ali também, e colocaram para as vacas ir, né? E isso eles fizeram um teste, ó, se as vacas forem até os israelitas, então a gente sabe que realmente a praga era que o Senhor estava mandando e ele está aceitando esse sacrifício e levando embora a praga junto com a arca da aliança, a glória, né? O peso da glória do Senhor a gente não aguenta, então que ele vá embora. E aí e isso aqui é muito importante, né? É mencionado aqui que eram 2 vacas que tinham dado cria nova, porque o que aconteceria aqui? Eles não iriam conduzir essa carroça. Essa carroça era para ir sozinha, tá bom? E aí a tendência da vaca era vir para os seus bezerros, porque ela quer amamentar, né? Ela tem, para quem trabalha com gado aí, sabe que quando nasce ali, ela tem um certo amor pela sua cria. Então ela quer estar perto. Então soltaram a vaca ali, colocaram os bezerros dela no curral ali e soltaram a vaca. E aí o que acontece? Aqui no versículo 12 diz assim: E então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Betsena, que era o caminho de Israel, e seguiram no mesmo caminho, andando e mugindo, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela, até o termo de Betsedes, né, que era a cidade lá em Israel. Olha só que interessante, né? Elas não se desviaram nem para a esquerda, nem para a direita. Tinha locais assim que era uma estrada para um lado de cá, outra para o lado de lá. Elas iam como se fosse um GPS, melhor do que o meu GPS, o nosso GPS no celular. Elas foram certinho até Israel, né? E deixaram as suas crias para trás, né? Então olha que interessante aqui, que é um milagre, né? O que aconteceu. O versículo 20 também é bem interessante aqui, porque quando chegou lá entre os israelitas, eles ofereceram holocausto, sacrifício ali ao Senhor, e aí eles pegaram a arca da aliança e guardaram. Só que ali, no versículo aqui, ó, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que 50.070 homens olharam dentro da arca e esses morreram, tá bom? Morreram por terem olhado ali por curiosidade. Só um comentário, né? Essa cidade aqui, Betsedes, ela não poderia ser tão grande para ter tantos habitantes aqui. Esse número 7 sempre ele roda em torno de um simbolismo, tá bom? Então aqui diz que era 50, deixa eu ler aqui, 50.070 homens que olharam e morreram. O comentarista Flávio Josefo, ele chegou no número, né, simbólico esse número, ele chegou no número de 700 homens, foram que olharam para dentro da arca ali e morreram, tá bom? Então só um comentário aí dos comentaristas que eu estou fazendo com vocês. Bom, continuando aqui, então após morrer estava já a arca agora, né, com os israelitas, após morrer esses homens que haviam olhado para dentro da arca, eles também não queriam a arca ali, né, queria mandar para outra cidade, chamaram lá a cidade de Kiriat Jearim, né, e foi parar na casa de um homem chamado Abinadad. Abinadad guardou ali a arca, e a casa de Abinadad vai ficar ali nessa casa cerca de 20 anos a arca. E durante esses 20 anos a casa dele só prosperou, ele só cresceu,
né, financeiramente, em todas as épocas da vida. Então, o problema não é ter a presença de Deus. Se você está em iniquidade, você vai receber castigo, lógico, você não vai aguentar a presença de Deus. Agora, claro que nós queremos a presença de Deus, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar. O versículo que eu ia compartilhar aqui, que eu acho que é o principal, é capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 20, né? Que quando os próprios israelitas dizem assim: E então disseram os homens de Bet-Sedes: quem poderá estar de pé perante o Senhor, esse Deus santo? E quem subirá deste de nós? Ou seja, quem vai levar a arca da aliança para outro lugar, né? Nós não pode nem olhar para a arca que a gente morre, né? Quem vai levar? E aí eles estavam preocupados e eles falaram aqui: quem pode estar de pé diante do Senhor? Quem vai suportar a glória de Deus? Né? Olha, quem é santo? Deus é santo, é o que diz a Escritura aqui. Esse Deus santo, né? Esse Deus santo. Se Deus é santo, para nós estarmos na presença dele, temos que ser santo também. Santo não somente no nome, né, como nome substantivo, santo dos últimos dias, por exemplo, mas santo no adjetivo, significar ser puro, limpo, tá bom? É esse o significado da palavra santo. Peguei algumas escrituras aqui para finalizar a nossa escritura aqui, ó. Isaías capítulo 6, versículo 5, fala da ocasião em que Isaías ele é chamado ali como profeta, ele tem uma visão e ele vê Deus. E quando ele vê Deus, ele fala: ai de mim. Ele não quer estar na presença de Deus. Ele falou: ai de mim, porque eu vi, meus olhos viu o rei, né? E eu sou um homem de boca impura, e eu habito no meio de um povo de boca impura. Então ele temeu, ele ficou temendo de medo, porque ele viu o Senhor. Até que um anjo saiu do altar do Senhor com uma tenaz, pegou ali uma brasa viva e encostou na boca de Isaías e purgou o pecado dele, limpou ele dos pecados dele. Então, a partir desse momento, esse medo dele sumiu, né? Ele queria sim estar na presença de Deus. Então, a gente não quer estar na presença de Deus quando a gente está em pecado. Nós precisamos nos purificar, nos tornar santo para estar na presença de Deus. E até Deus ele pega e fala, né? A quem eu enviarei para pregar este povo? E Isaías estava lá e falou: eis-me aqui, envia-me. Após Deus perdoar o pecado dele, ele queria servir a Deus. E é esse o objetivo. A gente quer servir a Deus, compartilhar o evangelho com outros, porque nós sabemos que Deus tem paciência conosco e está perdoando os nossos pecados. Isso dá mais incentivo da gente servir ao Senhor, tá bom? Outra escritura que eu separei aqui é Mormon capítulo 9, versículo 4, diz assim, ó: Eis que eu vos digo que sereis mais miseráveis habitando com um Deus santo e justo, consciente de vossa imundície perante ele, do que se habitasse com as almas condenadas no inferno. Olha que escritura forte, né? Se você estiver na presença de Deus, cheio da sua consciência culpada, cheio de remorso, cheio de culpa, você ficaria mais confortável no inferno do que na presença de Deus, do que habitar na presença de um Deus santo e justo. Eu acho muito forte essa escritura, ou seja, para habitar na presença de Deus, temos que nos purificar e temos que ser santos, temos que nos tornar santos aí pela expiação de Jesus Cristo, claro, tá bom? E para finalizar aqui, Doutrina e Convênio 88, versículo 24 também, que fala sobre os reinos de glória. Tem o reino celestial, né, que é onde Deus e o Pai e Jesus Cristo habitam, o reino terrestrial, tá bom? Um reino médio, e o reino celestial, que é o reino menor de glória. E mesmo no reino menor de glória, se nós não estivermos capacitados a suportar a glória daquele reino, a gente não vai querer viver nesse reino. Olha o que diz aqui, Doutrina e Convênio 88, 24. Aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar a glória celestial, portanto não é digno de um reino de glória. Portanto, deve permanecer em um reino que não seja um reino de glória. Então, se nós não conseguimos guardar as leis de um reino celestial, que é o menor dos reinos, como que a gente vai conseguir suportar a glória daquele reino? Não tem como, tá bom? É isso que a Escritura está dizendo aqui. Então, eu finalizo com vocês essa mensagem falando sobre nós nos tornarmos santos por meio das nossas qualidades, né? Por meio de
de nos purificar, nos limpar. A esposa do presidente Nelson, né, o Andrew Nelson, ela no discurso dela, que ela fez junto com o esposo dela, o presidente Nelson, ela fez uma pergunta bem interessante. Ela falou que mudou a vida de muitos jovens, né? A pergunta que ela fez ali era: o que um jovem adulto santo faria, né? Como um jovem adulto santo começaria o dia? Como você, que quer se tornar santo, deve começar o seu dia? Como você deve se vestir? Como você deve falar? Né? Então, essa pergunta ela é bem interessante, tá bom? Para nós refletirmos. Vou deixar aqui no final da descrição do vídeo o aplicativo da Rádio Sud. Clica aqui no link e baixa aí o... Eu falo Rádio Sud porque era Rádio Sud, né? É Rádio Exaltação agora, tá bom? Corrigindo. Rádio Exaltação. Abaixa aqui o aplicativo e tem aí mais conteúdos bons aí na sua vida, tá bom? A Rádio Exaltação vai exaltar o seu espírito para estar perto do Senhor, tá bom? Para que possamos suportar a glória de Deus. Essa mensagem eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.